Bom, e já temos aqui imagens de Brasília, porque acabam de chegar a Brasília os corpos de Bruno Pereira e Dom Phillips. Como dissemos, né, esses corpos foram localizados ontem, quarta-feira, e estava prevista para esse final de tarde a chegada a Brasília. E então as imagens, né, do avião que chegou há poucos instantes a Brasília. A gente vê aí a aeronave já depois do pouso concluído, com os restos mortais que agora passarão pelo trabalho de perícia, né? Todo esse exame será feito em Brasília. Esse trabalho vai ser feito lá na capital para confirmação de que esses corpos são de fato de Dom Phillips e Bruno Pereira, mas fica aí o registro, portanto, agora às 6h40 já estão em Brasília os restos mortais. Você, Zé? Isso aí é a conclusão de um trabalho perfeito e coordenado do governo envolvendo vários setores. Além, evidentemente, de índios que moram na região e de pessoas que ajudaram a Polícia Federal, Exército, Marinha, Aeronáutica. E aí está um avião da Polícia Federal, a Polícia Técnica que vai tentar descobrir, inclusive, a causa-mortes, né, dos dois. Isso para orientar o processo e conseguir mais provas contra os assassinos. Agora é investigar se alguém mandou, qual era o propósito desses assassinatos cruéis e a demonstração clara da participação do governo, avião da Polícia Rodoviária Federal que trouxe os corpos para a confirmação e apresentação de detalhes. A atuação da polícia criminal, né, dos peritos, é muito importante. Pouca gente entende muito sobre esse lado científico da polícia, mas ali existem dados que serão usados pelos investigadores na conclusão do processo e isto é muito importante. Essa perícia deve começar, inclusive, já amanhã, sexta-feira, e a expectativa é que os resultados sejam apresentados na semana que vem. Será feito um teste de DNA para a identificação dos restos mortais e aí a verificação se são compatíveis esses restos mortais com o DNA de Bruno Pereira e Dom Phillips, trabalho que deve ser concluído na semana que vem. Mota. Como eu falei aqui, a investigação vai ser concluída, a polícia vai identificar os mandantes, eles vão ser presos e vão ficar 3, 4 anos numa cela, depois vão voltar para a rua e cometer crimes de novo. Fiuza fez um alerta importante. Vamos lembrar que, nesse momento, há no Rio de Janeiro 1.400 favelas dominadas pelo narcotráfico, onde as operações policiais estão suspensas. Vamos lembrar do que disse Cristina Segui, uma das mais conhecidas jornalistas da Espanha, em outubro do ano passado, em uma entrevista a um jornal brasileiro. Ela traçou um cenário assustador, em que aponta o vínculo entre o narcotráfico e os partidos de esquerda da América Latina. A Bolívia já teve um presidente plantador de coca, Evo Morales. Foi do contato entre presos políticos de esquerda e bandidos comuns, no antigo presídio da Ilha Grande, no Rio de Janeiro, foi daí que surgiram as facções criminosas. Primeiro o Comando Vermelho, depois outras, incluindo o PCC. Os processos do senhor Lula podem ter sido anulados, mas, como disse o ministro Fux, permanecem os crimes que foram realmente cometidos. Permanecem também os esquemas, as conexões e as alianças. Votar na esquerda significa sempre atraso econômico e social, mas se criminosos forem colocados no poder, aí o preço que o Brasil vai pagar pode ser alto demais. Augusto. Olha, eu quero tratar do caso do contador do Lula. O Lula é uma ilha de honestidade cercada de bandidos por todos os lados, né? Coisa impressionante. 3 tesoureiros do PT foram presos pela Operação Lava Jato. Eu também me chama a atenção a repetição de números dobrados aí, né? Ou triplicados. 55 vezes na loteria. O Lula passou 111 fins de semana no sítio que não é dele, é de um amigo dele, em Atibaia. As Farc sempre foram apoiadas pelo Lula, narcotraficantes da Colômbia. Aqui está envolvido, aparece o PCC. E sempre apartamentos, né, sob suspeita, porque a imobiliária Lula não trabalha com escrituras, não tem.
não aparece. E ele cada vez mora num apartamento ou numa casa maior. Eu andei lendo as sentenças sobre as sentenças que justificam a prisão do Lula, as condenações do Lula na Lava Jato. Fiquei impressionado com a profusão de provas do crime. Eu acho que a gente precisa lembrar tudo isso aos eleitores com pouco mais de 16 anos que desconhecem a história. Eu proponho que a gente reserve alguns minutos do final deste nosso programa para lembrar o que o Lula fez. Porque isso aqui é só mais um crime. Claro que ele está metido. Você tem um contador que faz isso, mas você não sabe de nada, né? É só um amigo. É muita coincidência ou é reincidência? Devemos examinar, relembrar os casos da Lava Jato para provar que o candidato à presidência é um ladrão, lavador de dinheiro. Você, Fiuza, o que nos diz agora dos próximos passos desse caso, uma vez confirmadas confirmados as mortes, confirmados os assassinatos de Bruno Pereira e Dom Phillips, que imagina a partir de agora, Fiuza? É uma situação terrível, né? Um jornalista indigenista que são barbaramente assassinados. Isso, de fato, é uma notícia de faroeste. E, como eu falava anteriormente, o vasto território amazônico tem regiões, não só lá, evidentemente, até em periferia de grandes cidades, tem de metrópole, mas a Amazônia é um território muito grande e há certas regiões em que vale mesmo essa lei como se fosse aí um faroeste. É terrível, é trágico. Eu acho que o que a gente tem que esperar desse caso, e por isso eu citei o assassinato do Chico Mendes, é que é preciso chegar, de fato, até o fim desta cadeia de comando desse crime. Porque nós sabemos que existem organizações trabalhando pelo crime nessa região. E é uma oportunidade, como a gente já viu, Augusto está citando agora a Operação Lava Jato. Toda investigação ela começa num crime. Então, a gente está vendo ali agora esse momento dramático, né? Assim, realmente é uma situação que a gente perde de vista até quando a gente está discutindo a Amazônia, como é que essa barra fica tão pesada, como é que pessoas entram com vidas e saem aniquiladas dessa maneira. E é fundamental chegar à cadeia de comando, não só os que confessaram, porque aí está, evidentemente, o fio de uma organização criminosa. Para concluir, Vitor, o mais importante hoje na Amazônia é a gente conseguir desbastar a demagogia que só faz mal à região. Esses picaretas que ficam tentando politizar, não conhecem nada da Amazônia, não conhecem essas salvaguardas de proteção às quais eu me referi há pouco, que precisam evoluir, né? O zoneamento da Amazônia, o que pode ser, onde pode ser explorado, onde pode haver mineração, onde não pode. Esses personagens ignorantes, eles tratam a Amazônia como se ela fosse um jardim. Só que ela não é um jardim, é uma região, inclusive, heterogênea. E é preciso, sim, você avançar na forma de disciplinar as atividades na região, porque é justamente isso que vai combater o ilegal, que vai combater o criminoso. Você diz, olha, aqui você pode minerar, porque você não vai comprometer o equilíbrio econômico e ecológico da floresta, da região florestal. Aqui você não pode. E aí você vai concentrar a sua fiscalização nas áreas em que a atividade passará a ser ilegal. Isso aí não é abrir a floresta, o jardim, para transformar aquilo numa indústria, não. Isso aí é você trazer inteligência para a forma de ocupar, para a forma de viver, é manter a floresta e você diminuir as regiões onde se dá, de fato, isso que a gente está vendo, que é o faroeste, né, que impera, de fato, uma bandidagem que, quanto mais atividade ilegal estiver disponível, evidentemente, maior será
o crescimento do crime na região. E vimos aí justamente o momento em que os 2 caixões saíram da aeronave, né? A aeronave já tinha pousado e agora acompanhamos o momento em que os policiais federais retiraram, um por vez, os 2 caixões e estão levando agora para o local onde terá sequência esse trabalho de perícia lá em Brasília. Vale ressaltar, toda essa investigação, todo esse trabalho da Polícia Científica será feito na capital federal, de onde devem prosseguir as investigações, portanto. E você imagina, Zé, que mesmo esclarecido o caso, mesmo depois de a polícia chegar a todos os suspeitos, mesmo depois de esclarecidas as causas do crime também, porque esse ainda é um ponto de interrogação, né? Não se sabe o que motivou esse crime bárbaro, né? Mas mesmo depois de encontradas todas essas respostas, você imagina que a exploração política do caso, as críticas que o próprio governo federal vem sofrendo, os ataques que vêm sendo feitos pela oposição, os pedidos de melhora na política ambiental do atual governo, tudo isso ainda deve continuar mesmo depois de esclarecido o caso, Zé? A gente vê aí o respeito e o sentimento de dever cumprido da Polícia Federal. Está lá o diretor-geral da Polícia Federal segurando na alça do caixão e entregando exatamente o que a Polícia Federal pôde fazer. Olha, Vitor, eu entendo que essas mortes não serão em vão. Haverá, a partir de agora, uma atenção toda especial do governo, de integrantes do governo para esta região. Todo o país tem fragilidades. Veja bem, os Estados Unidos não conseguem controlar toda a fronteira. Há dificuldades para controlar toda a fronteira. E existem áreas também, entre os americanos, de difícil acesso e de difícil patrulhamento. Mesmo sendo lá uma distribuição e uma descentralização da polícia que facilita a ação. Mas diante desta região amazônica e agora, diante desse noticiário e dessa realidade, é claro que as entidades policiais, o Exército, eles estarão com muito mais cuidado exatamente na tentativa de evitar o domínio de criminosos, de grupos organizados, de crime organizado, dominar fatias do território. Um governo não se faz assim em 4 anos. É preciso muito mais tempo para organizar uma defesa. Uma das propostas do presidente Jair Bolsonaro é exatamente esta da área de fronteiras, é exatamente essa de área de domínio de todo o território. Veja bem, a gente conhece no Rio de Janeiro setores e regiões onde a polícia estadual não entra, onde a polícia estadual tem dificuldade de entrar e de organizar. E não é diferente num país vasto como o Brasil, que tenha áreas de difícil acesso dos policiais. E mesmo assim, a Polícia Federal foi lá, junto com o Exército, Marinha e a Aeronáutica, que sobrevoou toda a região durante muito tempo, né? E conseguiram um êxito aí, identificar, já existe uma confissão, agora é saber o mandante e o motivo do crime. Isto é muito importante, né? Para fechar todo o processo. Nós vemos aí, portanto, o sinal de respeito da Polícia Federal e entregando às famílias o que eles podem entregar no momento, que é exatamente os restos mortais. A Polícia Científica vai analisar, tirar DNA e tentar ali, através de experimentos científicos, que a polícia aqui tem muito. A Polícia Técnica Brasileira, ela é muito desenvolvida, faz muitos cursos no mundo inteiro para se atualizarem, né, todas as polícias. E isso vai tentar levar exatamente a um aproximado, né, de como foi o horário, alguma coisa nesse sentido. E isso tudo vai acabar ajudando lá na instrução do processo. Enquanto isso, a gente segue acompanhando imagens recuperadas que vimos há pouco ao vivo do momento em que os caixões eram retirados do avião da Polícia Federal. Seguimos acompanhando, a qualquer momento, outras informações.